Por que eu preciso da ordenança do batismo? Até onde a ordenança do batismo pode me levar? Por que eu preciso das ordenanças do templo? Até onde as ordenanças do templo podem me levar? Por que a ordenança do selamento ela é tão importante? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Olá pessoal, que privilégio estar com vocês aqui mais uma vez no canal Meu Propósito. Hoje nós temos a bênção de ter o presidente Henri Biar, segundo conselheiro da primeira presidência, aqui para responder as nossas perguntas. Ok, pessoal? Mas eu gostaria de pedir licença ao presidente Air para, antes de lançar a primeira pergunta, poder esclarecer um pouco alguns pontos de doutrina, né? Primeiro, por que precisamos do batismo? E eu gostaria que nós pudéssemos lembrar lá em João, no capítulo 3, no versículo 3 a 5, a experiência que o Salvador teve com Nicodemos, tá? E quando o Salvador falou que era necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? O nascer de novo é uma nova oportunidade, né? Um novo início, uma mudança. E aí vai mais para uma mudança interior que acaba refletindo numa mudança exterior, né? Mas ele falou que era necessário nascer de novo para poder herdar o reino de Deus. Então, eu preciso mudar, né? Lá no finalzinho de tudo, o que vai determinar se eu vou herdar o reino de Deus ou não é o que eu me tornei, né? Quanto eu mudei internamente, tá? E aí, em sequência, quando Nicodemos ficou em dúvida, né? Nossa, tem que voltar lá para o ventre da mãe. O Salvador falou: em verdade vos digo que é necessário nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus. E aí nós vemos a importância do batismo, tá? A importância do batismo. Se uma pessoa ela é batizada, ela já cumpriu um requisito de poder ver o reino de Deus, né? E onde é que Deus está? Qual o reino que ele está? Nós aprendemos lá em 1 Coríntios, do capítulo 15, do versículo 40 ao 41, sobre os graus de glória ou reinos, né? O celeste, o terrestre e o teleste. Mas o nosso foco está no reino de Deus, onde Deus habita, que é o celeste. Então, o batismo é tão importante que, se uma pessoa não for batizada, ela não vai conseguir nem ver o reino de Deus. Ela não vai conseguir nem ver o reino celeste. Então, me batizei, eu já tenho essa pré-requisito para poder ver o reino de Deus. Mas se eu mudar, se eu nascer de novo, eu posso herdar o reino de Deus. E aí esse é o início de tudo, tá? Mas não vou dar spoiler dos próximos assuntos. Eu gostaria de iniciar as minhas perguntas ao presidente Air, né? Presidente, lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, o Salvador disse que nos deixava a paz, né? Não a paz que o mundo dá. Mas onde aqui na Terra, onde nós vivemos, nós podemos verdadeiramente encontrar essa paz oferecida pelo Salvador?
Ao frequentarmos o templo, ali podemos ter uma dimensão de espiritualidade e um sentimento de paz. Captamos o verdadeiro significado das palavras do Salvador quando disse: Deixo-vos a paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que início fantástico! Então, o templo é o lugar onde eu posso sentir a paz prometida pelo Salvador. E a propósito, presidente Aire, uma vez que nós entramos nesse assunto templo, eu trago a lembrança das palavras do presidente Oaks, né, também aqui na conferência de abril, que a ordenança do batismo e seus convênios associados são requisitos para entrar no reino celestial. Ou seja, a ordenança do batismo é requisito para o reino celestial. Quero ir para o reino celestial, preciso ser batizado, né? E no caso, quando Cristo ele falou que era necessário nascer da água e do Espírito, ali ele estava falando para as pessoas que já haviam nascido na terra e haviam morrido, para as pessoas que estavam vivas naquela época e para as pessoas que ainda iriam nascer, ou seja, engloba todas as pessoas. Continuando as palavras do presidente Oaks, ele diz: as ordenanças do templo e seus convênios associados são requisitos para a exaltação no reino celestial, que é a vida eterna, a maior de todas as dádivas de Deus. Esse é o foco da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, qual o pré-requisito para o reino celestial? Batismo. Qual o pré-requisito para a exaltação? Porque existe 3 divisões e a mais alta delas no reino celestial é a exaltação e é onde Deus habita. E é lá que eu quero chegar. Mas para isso, eu preciso fazer as minhas ordenanças, as ordenanças do templo, né? Todas as pessoas precisam fazer as ordenanças do templo. Eu preciso fazer por mim e preciso fazer por aqueles que já faleceram de forma vicária. Ótimo, presidente. Então, falando um pouco sobre a preparação para ir ao templo, presidente, eu posso me preparar para ir ao templo, ou seja, cumprir os requisitos para me preparar para ir ao templo, né? E depois que eu fui no templo, eu posso voltar aos velhos hábitos, aos hábitos antigos, ou seja, me preparei, passei no templo, tudo bem, obrigado, fiz os convênios, agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero. É assim? Qualificar-se para fazer convênios sagrados não é um esforço único, mas um padrão para a vida toda. O Senhor disse que isso exigirá todo o nosso coração, poder, mente e força. Então é isso, pessoal. Me preparei, fiz toda aquela preparação para ir para o templo, aula de preparação para ir para o templo. Passei nas entrevistas, metas foram estabelecidas, eu cumpri com essas metas, tal. Fui para o templo. A partir dali, esse é o padrão da sua vida. Não é eu fui ao templo e depois eu volto a fazer as coisas que eu fazia errado ou diferente do que foi ensinado para ir ao templo e lá no templo. É o padrão agora da minha vida. Muito obrigado, presidente Aire. O que muda? O que muda na vida de uma pessoa quando ela faz os convênios com o Senhor? O presidente Russell M. Nelson ensinou: o lugar mais seguro para se estar espiritualmente é dentro dos limites dos convênios do templo. Tudo em que acreditamos e cada promessa que Deus fez a seu povo do convênio se unem no templo. Cada pessoa que faz convênios no templo e os guarda recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Ele também ensinou que, quando fazemos um convênio com Deus,
deixamos para sempre o terreno neutro. Deus não abandonará seu relacionamento com aqueles que forjaram esse vínculo com Ele. Na verdade, todos os que fizeram um convênio com Deus têm acesso a um tipo especial de amor e misericórdia. Vocês saberão que cada convênio que fazem com Deus é uma oportunidade de se aproximar dele, o que criará um desejo em seu coração de cumprir os convênios do templo. Então vamos lá. Fiz convênios com o Senhor e guardo os convênios que fiz com o Senhor. Eu tenho acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Não é isso? Ótimo. Então vamos lá. Fiz convênios com o Senhor. Nunca mais eu estou em cima do muro. Nunca mais eu estou em terreno neutro. Eu estou com o Senhor, eu tenho um vínculo com o Senhor. Tá? Se eu não guardar os convênios, eu não estou com o Senhor. Mantendo os meus convênios, estou com o Senhor. Mas nunca mais terreno neutro em cima do muro. Ou a um ou a outro. Tá? E, na verdade, quando eu faço esses convênios, eu tenho um tipo especial de amor e misericórdia. Nossa, muito, muito importante saber disso. E já que nós estamos falando de convênio, presidente Aire, eu gostaria de entender um pouco a importância do selamento no templo. Por que é tão importante o selamento do templo? É por meio dos convênios de selamento no templo que podemos receber a garantia de vínculos familiares amorosos que continuarão após a morte e durarão por toda a eternidade. Honrar os convênios do casamento e os convênios familiares feitos nos templos de Deus proporcionará proteção contra o mal do egoísmo e do orgulho. Nossa, presidente, por isso o selamento no templo ele é tão importante, porque ele nos garante vínculos familiares, né, para a eternidade. E também a obediência a esses convênios, né, ela proporciona uma proteção tanto contra o mal do egoísmo e do orgulho, que são um dos principais problemas de nossa sociedade. Muito bom. Então vamos lá. Um casal foi ao templo, fez convênios com o Senhor, foram selados para toda a eternidade. Uma família foi ao templo, fez convênios com o Senhor, foram selados. Mas no dia a dia, tanto o cônjuge como os filhos, eles trazem bastante preocupação, principalmente porque fizeram esses convênios. A família quer ser eterna, né? Quer estar juntos para sempre. O senhor gostaria de dar algum conselho para as famílias? O constante cuidado que irmãos e irmãs devem ter uns pelos outros só virá depois do esforço persistente de liderar sua família à maneira do Senhor. Deem oportunidade para seus filhos orarem uns pelos outros. Identifiquem rapidamente o início de discórdias e reconheçam os atos de serviço abnegado de maneira positiva, especialmente se isso ocorrer entre eles. Quando irmãos oram uns pelos outros e servem uns aos outros, o coração deles será abrandado e se voltará uns para os outros e para os pais. Mas é isso, né, presidente? O cuidado, né, ele sempre vai existir. O cuidado na família, né, com os irmãos, sempre vai existir, né? E principalmente ele deve existir se eu estou liderando, eu estou cuidando da minha família à maneira do Senhor, né? Estamos orando, estamos permitindo que os filhos orem, estamos combatendo as discórdias desde o início, né? Estamos reconhecendo os pontos positivos de cada um, né? E quando isso é feito, aí a promessa lá de Malaquias, ela acontece também. Coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Muito obrigado. Mas
mesmo assim, com tudo isso, diariamente temos adversidades. Diariamente vamos enfrentar problemas. E como nós podemos enfrentar esses problemas pessoais e familiares, presidente? Todos nós passamos por provações, desafios e tristezas. Ninguém está imune aos espinhos na carne. Porém, ao frequentarmos o templo e ao nos lembrarmos de nossos convênios, podemos nos preparar para receber orientações pessoais do Senhor. Ótimo, presidente. Frequentar o templo. Lembrar dos convênios e se preparar para receber as orientações pessoais do Senhor, porque Ele vai nos dar. Muito, muito obrigado, presidente. Então, vamos pensar em uma situação. Eu vou ao templo e constantemente eu peço ajuda ao Senhor. Eu sei que as coisas elas chegam no devido tempo. Mas será que pela minha repetição, por eu estar sempre, mas sempre pedindo ajuda ao Senhor, será que Ele vai se aborrecer comigo, presidente? Foi-nos prometido que, por causa de nosso convênio com Deus, Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos sua paciência misericordiosa para conosco. Ou seja, por causa dos convênios que fizemos com Deus, Ele nunca vai se cansar de buscar nos ajudar. E isso é muito bom de ouvir. Nossa, como isso é bom. Eu sou incentivado pela liderança da igreja a, sempre que possível, estar no templo. Sempre. Terminou a caravana, já estão marcando outra, ou sou incentivado a ir de forma individual, mas ou com a minha família, ou sem ser no ônibus, mas sempre que possível estar no templo. Por que preciso ir tantas vezes ao templo, presidente? A constante participação nas ordenanças do templo pode criar um padrão de devoção ao Senhor. Ao cumprirem os convênios do templo e se lembrarem deles, vocês convidam a companhia do Espírito Santo tanto para fortalecê-los quanto para purificá-los. Simples assim. Vou ao templo constantemente, mostro ao Senhor a minha devoção a Ele constantemente, meu amor a Ele constantemente. Quero ter em mente sempre os convênios que eu estou fazendo, que eu fiz, né, na casa do Senhor. Por isso, eu vou ter a companhia do Espírito Santo, tanto para me fortalecer, como para me purificar dos meus erros, me purificar de qualquer coisa que eu venha fazer contrário àquilo que já foi ensinado na minha vida. Muito bom. Estamos já finalizando, presidente, a nossa entrevista hoje. Gostaria de dar um conselho, deixar um conselho aí para todos que estão nos ouvindo. Meus queridos irmãos e irmãs, presto testemunho de que não há nada mais importante do que honrar os convênios que vocês fizeram ou que poderão fazer no templo. Onde quer que estejam no caminho do convênio, eu os exorto a se qualificarem para frequentar o templo. Vão ao templo frequentemente, conforme suas circunstâncias permitirem. Façam e cumpram convênios sagrados com Deus. Para finalizar, presidente, eu lembrei que o senhor, na conferência de abril de 2024, o senhor falou sobre um momento, né, quando seus filhos ainda eram crianças, que vocês precisaram ir para um selamento, né, de amigos, e que as crianças ficaram com o babá, né, e vocês ficaram a uma certa distância, né, e houve um rompimento de uma barragem
naquele tempo não tinha a quantidade de celulares ou celulares como nós temos hoje. Vocês ficaram sem comunicação nenhuma com seus filhos, nem com amigos ou parentes. E ali vocês tiveram que, do outro lado, ficar em um hotel, né? Eu gostaria que o senhor pudesse, como últimas palavras aqui, deixar um pouco dessa experiência e o quanto as ordenanças do templo, o quanto o selamento, ele trouxe paz e segurança em um determinado momento dessa experiência, presidente. Poderia deixar para nós? Estávamos a menos de 50 quilômetros de casa. Contudo, naquele dia, muito antes dos celulares e das mensagens de texto, não tínhamos meios de nos comunicar de maneira imediata com nossos filhos. Nem podíamos fazer o trajeto de Idaho Falls de volta a Rexburg, uma vez que todas as estradas haviam sido bloqueadas. Nossa única opção era ficar em um hotel à beira da estrada em Idaho Falls. Kathy e eu nos ajoelhamos em nosso quarto de hotel e suplicamos humildemente ao Pai Celestial pela segurança de nossos queridos filhos e de milhares de outras pessoas afetadas pelo trágico acontecimento. Lembro-me de ver Kathy preocupada com as crianças, andando de um lado para o outro no quarto, até as primeiras horas da manhã. Apesar das minhas preocupações, consegui colocá-las de lado e adormeci. Não demorou muito para que minha doce e eterna companheira me acordasse e dissesse: Hal, como você consegue dormir em uma situação como essa? Então as seguintes palavras vieram ao meu coração e à minha mente de maneira clara. Eu disse para minha esposa: Kathy, não importa o que aconteça, tudo ficará bem por causa do templo. Fizemos convênios com Deus e fomos selados como uma família eterna. Naquele momento, foi como se o Espírito do Senhor confirmasse em nosso coração e em nossa mente o que já sabíamos ser verdade. As ordenanças do selamento, encontradas apenas na casa do Senhor e administradas pela devida autoridade do sacerdócio, haviam nos unido como marido e mulher, e nossos filhos tinham sido selados a nós. Verdadeiramente, não precisávamos temer, e posteriormente nos sentimos gratos por saber que nossos meninos estavam seguros. Nossa, que experiência, presidente. Presidente Aire, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Meu Propósito e gostaria de deixar umas últimas palavras aqui com os ouvintes. Queridos irmãos, vão chegar algumas situações em que você não vai poder fazer nada. Não vai depender de você. Mas nós podemos orar e podemos lembrar dos convênios que fizemos com o Senhor, dos convênios que fizemos em sua santa casa, do nosso selamento. E tudo ficará bem por causa dos convênios do templo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, por favor, compartilha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.